Vamos começar a nossa live agora às 20 horas, depois que passar esse carro, né? Olha a benção, olha o barulho. Será que tem alguém ao vivo pra gente conversar, pra gente começar essa live? Opa, temos 2 pessoas já que iniciaram. Rafaela, 3 pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o coronavírus, né? Eu tenho recebido bastante perguntas e é aquela coisa, ninguém sabe muito bem o que fazer, tá uma loucura total a respeito desse tema. O que fazer com os trabalhadores, o que fazer com as empresas nesse momento de crise absurda, né? Proporcionada por um vírus que está, né, quebrando o mundo inteiro, não só o nosso país, mas o que fazer? Então vamos começar a falar algumas medidas do governo a respeito do direito do trabalho, né, que é a minha especialidade. Bem, pessoal, para começo de conversa, como diria o Dr. Pitas, que é um desembargador aposentado aqui do TRT da 15ª Região, a lei ela foi criada para questões normais, questões extraordinárias, não há previsão legal. Tudo que a gente for fazer, né, a partir de agora, deste momento de crise, é necessário que, pelo menos, seja respeitada a Constituição Federal. Mas, como você vai ter direitos dos trabalhadores se mal teremos trabalho? Porque a previsão com esse coronavírus é de mal a pior, infelizmente, né? Se isso durar mais de um mês, muitas empresas não vão conseguir resistir, né? Empresas de pequeno e médio porte. As empresas grandes talvez consigam ainda sobreviver depois de um baque desse tão grande, né, nas finanças. Mas os pequenos e médios vão sofrer muito, né, com essa crise que está assolando o nosso país. E acabou de começar. A brincadeira acabou de começar. E aí o que é que o nosso presidente, né, quais medidas o presidente ele quer tomar a respeito do direito do trabalho? O que fazer? Porque a previsão é que quando passar isso, mais de 30% das pessoas estejam desempregadas. E aí eu me pergunto, né, se isso durar mais de 2 meses, gente, vai ser uma fome no nosso país, uma fome que a gente ainda não tem nem ideia da proporção que isso vai causar. Mas, primeira coisa, no site do Ministério da Economia, tá? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, no site do Ministério da Economia, o governo ele está propondo um pagamento, um auxílio emergencial no valor de R$200. Esse auxílio vai ser por 3 meses, mas quem vai receber esse auxílio? São 3 pessoas, os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais e os desempregados acima de 18 anos de idade. Mas aí você fala, mas Nívia, R$200 dá pra quê? Gente, olha, do jeito que a previsão está sendo de coisas horríveis, né, assim, de situação de calamidade pública mesmo, de fome, de desgraça, que é o que a gente provavelmente vai enfrentar, porque a Itália não tem tanta desigualdade social como a gente tem. Aqui é poucos com muito e a maioria com quase nada. É essa a nossa realidade. E aí eu pego os trabalhadores informais que a gente já vem passando por uma crise muito grande de desemprego, com muitos trabalhadores informais, que agora não vai ter nem como levar o sustento para casa. O meu padrasto ele fala que aqueles coitados, né, que estão na praia, aqueles ambulantes, eles trabalham de dia para comer de noite. E agora não tem ninguém nem para vender. Como é que eu faço? E aí o governo pensando nisso, R$200 por mês. É pouco, mas dá para comprar pelo menos 1 quilo de arroz, de feijão e não deixar passar fome total. Porque fome vai passar. R$200 não dá para comprar nada. Não dá para pagar luz nem água. E quem mora de aluguel, como é que vai ficar? E R$200 dá pra quê, minha gente? Não dá pra nada. Assim, a gente ri, mas é de desespero, viu? É de desespero. Porque o negócio tá feio. Mas pelo menos é uma ajuda. Vamos pensar positivo. Pelo menos tá tentando ajudar. Outra coisa.
Ah, tá. E eles entendem que durante esses 3 meses, pagando esse auxílio emergencial de R$ 200 para os microempreendedores, para os desempregados e para os trabalhadores informais, isso vai dar um rombo aqui de aproximadamente 15 bilhões de reais, tá? Para o governo. 15 bilhões. A gente pensa que é pouco, mas o nosso país é continental, então se a gente for pensar na quantidade de pessoas que estão desempregadas, que são microempreendedores, isso é muita gente, né? Muita gente. Outra coisa que assim que começou esse desespero de coronavírus e agora o que é que eu faço? Meu Deus, como é que eu faço com os meus empregados que a empresa vai ter que fechar? Teletrabalho. O que é o teletrabalho? Eu tiro as pessoas da minha empresa, cara, você vai trabalhar de casa. Porque é aquele trabalhador que só usa o computador. Eu uso o computador, eu não vou sair para conversar com ninguém, para conversar com o cliente, eu não atendo diretamente o cliente. Então, o que é que eu faço? Tiro o trabalhador da empresa e coloco esse trabalhador em casa, para trabalhar de casa. É o teletrabalho. O governo, em uma das medidas, ele propõe que seja informado o trabalhador em 48 horas, tá? Olhem, daqui a 48 horas você vai trabalhar a partir de 48 horas em casa. Isso é legal, assim, 48 horas está muito, né, um tempo muito curto. É curto, mas diante do caso extraordinário, da força maior que a gente está vivendo, é até razoável. Mas quando a gente fala assim, uma coisa é você falar, Nívia, você vai trabalhar de casa. Eu tenho toda uma estrutura, eu tenho um computador em casa, eu tenho uma internet boa, eu não tenho filhos, eu não tenho filho pequeno, né? Mas quem tem filhos pequenos, né? Pequenos que não tem computadores que sejam bons, como é que faz para trabalhar de casa assim? A empresa, em tese, tem que fornecer pelo menos, né, o material para que a pessoa trabalhe de casa, tá? Tem doutrinadores que falam o seguinte, olha, já que a empresa quer que a pessoa trabalhe em casa, então vai ter que pagar a internet da pessoa, tudo que ela precisar a empresa vai ter que pagar. Neste momento de crise, o que é que eu entendo, tá? Vamos parar de picuinha. Por que picuinha, Nívia? Porque assim, se você não cuidar, né, se você não respeitar e não cuidar da empresa que você está trabalhando, você não vai ter emprego. Se você não tem emprego, você não vai ter comida, e não vai conseguir outro emprego. Quem ficar desempregado agora não vai conseguir outro emprego. Assim, é algo muito excepcional, é uma função extremamente excepcional. Mas as funções normais não vai ter emprego. Então, assim, segura o emprego que você tem, né? E vamos parar de picuinha a partir de agora, porque o emprego está acima das leis. Eu entendo isso. Não que eu estou dizendo vamos desrespeitar as leis trabalhistas, não é isso. Mas neste momento de crise, se eu pego um funcionário e falo, cara, você vai trabalhar de casa, beleza, você tem internet? Eu tenho. Eu não vou ficar, mas você vai ter que pagar minha internet. Você vai ter com picuinha. Não, agora não é hora de picuinha. Deixa para depois que passar esse coronavírus. Agora não, agora a gente tenta segurar o emprego que tem, né? E todo mundo trabalhar em conjunto para que a empresa se mantenha firme até o fim dessa crise, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente tem que se preparar para o pior, mas vai que daqui a um mês Deus abençoa e descobrem a cura e tá perfeito e aí acaba tudo, a gente volta ao normal. Graças a Deus, muito bom. Mas e se isso não acontecer? Então nós temos que estar preparados sempre para o pior. A outra questão seria as férias individuais. A pessoa tem férias para gozar, né? Então já trabalhou um ano e aí tem direito a uma férias. E aí pode, né? Aí o empregador vai lá e comunica em 48 horas, não mais 30 dias, como fala a lei. Por ser algo excepcional, daqui a 48 horas eu chego, cara, ó, você vai estar de férias daqui a 2 dias. Acabou. Porque é uma medida excepcional. E aí o governo fala o seguinte, mas aquele funcionário seu, que, por exemplo, não tem um ano de trabalho, o que é que você faz com ele? Você vai dar 30 dias de férias? Não, você pode dar 15, por exemplo. Se ele tem 6 meses, eu dou férias proporcionais de 15 dias para ele. São medidas que o governo está tentando tomar para amenizar a situação das empresas. Que vocês sabem, assim, se a gente passa o dia assistindo jornal, como está basicamente todo mundo em casa,
a gente mal dorme de noite, né? Assim, é tanta desgraça, e só corona, só corona, só coronavírus, só coronavírus. E, assim, a gente precisa entender que a situação é extremamente grave, como eu já falei para vocês. E sem picuinha, vamos tentar amenizar. É isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos tentar amenizar. No futuro, a gente discute. No futuro, depois que a empresa estiver melhor. Eu vi uma frase que esse corona vai deixar mais falidos do que mortos. E a quantidade de pessoas mortas é absurda. E a quantidade de pessoas falidas também vai ser absurda. Então, vamos zelar pelas nossas empresas para que Deus, né, tenha misericórdia dos empresários do nosso país e dos funcionários também, porque não é fácil você ganhar um salário mínimo, você ganhar 2 salários e ficar desempregado neste momento com filho, com criança para cuidar. Eu sei disso. Eu sei que é fogo, né? Tem muito pai, muita mãe aí que não está dormindo de noite com relação a isso. E aí também nós temos a questão das férias coletivas, que tanto a empresa pode pegar, pega um setor e dá férias coletivas para todo mundo daquele setor, ou dá férias coletivas para toda a empresa. Quem está recebendo dinheiro neste momento de crise? As pessoas que trabalham com remédios e as pessoas que trabalham com comida. Tirando essas, o restante da galera tá assim, né? Tá sofrendo muito com a crise. E tá só começando. Então, assim, eu tenho empresa que eu vou parar todas as atividades, não faz sentido eu deixar todos os funcionários lá, né? Não faz nenhum tipo de sentido. Então, o que é que eu faço? O governo deu a opção de férias coletivas que é prevista em lei. Ok. Só que as férias coletivas previstas em lei, eu tenho que pedir, meio que comunicar ao sindicato e comunicar também ao Ministério do Trabalho, que não se chama mais Ministério do Trabalho, que é o Ministério da Economia. Comunicando, eu posso conceder as férias coletivas. Aí chega o governo e fala o seguinte: olha, não precisa comunicar ninguém. Em 48 horas, se você, que é empresário, entende que tem que dar férias coletivas para todo mundo, cara, dê férias coletivas em 48 horas e não comunica nada nem ninguém, porque o caso é urgente, tá? Aí nós temos também outra questão, que é a mais polêmica de todas. Eu gostaria até que vocês, tem 12 pessoas me assistindo agora, que vocês que estão me ouvindo, o que é que vocês acham sobre redução de salário e redução de salário e de jornada? Eu reduzo a jornada para reduzir o salário. O que é que vocês acham sobre isso? Vocês concordam? Eu fiz até uma enquete, muita gente falou que não concordava. Mas eu me pergunto, por que não neste momento de crise? Para não demitir, eu diminuo o salário, eu diminuo a quantidade de hora e diminuo o salário. O que é que o governo ele prevê? Que, primeiro, antes de falar o que é que o governo prevê, a Constituição Federal, que é de 88, no artigo 7º, ela prevê que há essa possibilidade, tá, de redução de salário, redução de jornada, contanto que seja autorizado pelo sindicato da categoria, né, por acordo ou convenção coletiva, certo? Aí chega o presidente da República e fala, cara, medida extrema, estamos vivendo, força maior, o negócio é excepcional, ou é isso ou vai todo mundo quebrar, e para não ter mais desemprego, mais desgraça no meu país, o que é que eu faço? Eu diminuo a carga horária e diminuo a jornada. Acabou e vamos bola para frente. Inclusive, saiu no site da Anamatra que a Confederação Nacional da Indústria pediu para o presidente que fosse de forma unilateral essa mudança de horário, de jornada e de redução salarial. Por quê? O artigo 503 da CLT, lembrando a vocês que a CLT é de 1943. Eu tenho a CLT, que é as leis do trabalho, de 43, e eu tenho a Constituição Federal, que é de 88. Quem está acima de quem? A Constituição Federal. A Constituição Federal está aqui, a lei está aqui, a Constituição aqui e a lei trabalhista aqui. Eu tenho uma lei que é de 48, que fala que pode ser de forma individual. Exemplo, eu, Nívia, tenho uma empregada chamada Ana
e eu chego para Ana e falo, Ana, senta aqui e assina um contrato que a gente vai diminuir sua carga horária e vai diminuir o seu salário, de forma individual. É o que a lei prevê. Aí a lei fala que até no máximo 25%. Não pode passar de 25% de redução salarial. Isso em 1943, que foi quando começou a viger a lei do trabalho. Aí eu tenho uma Constituição que é de 88, tá? Que está acima de qualquer outra lei, que fala que a redução do salário só pode ser através de negociação coletiva, né, por acordo ou convenção coletiva com o sindicato da categoria. Quem manda em quem? Cara, quem manda é a Constituição. Se eu tenho uma lei que está ferindo a Constituição, ela não foi recepcionada pela Constituição, ela não está valendo. E aí, o pessoal falou com o presidente, né, a Confederação Nacional da Indústria falou com o presidente para quê? Esse artigo 503, que fala que no máximo 25%, passasse a ser até 50% de redução do salário, que é o que o governo está propondo. Que pode acontecer uma redução de até 50% do salário, contanto que seja reduzido a carga horária, mas eu falo para vocês, e quem ganha o salário mínimo? Como é que eu reduzo? Eu vou reduzir, o salário mínimo hoje eu acho que está mil e pouquinho, se eu não estiver enganada, né? Me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que o salário mínimo está mil e pouco. E aí eu vou pagar R$500 para uma pessoa que já ganha um salário mínimo? Eu posso fazer isso? Não, porque a Constituição Federal fala que ninguém pode receber menos de um salário mínimo. Se eu já ganhava um salário mínimo, eu não posso reduzir o salário dessa pessoa para R$500. Quem vai poder entrar nessa regra é quem ganha até 2 salários mínimos. Até 2 não, perdão. Quem ganha a partir de 2 salários mínimos. Porque aí se uma pessoa ganha 2 salários mínimos, ela pode trabalhar 8 horas, eu posso reduzir a jornada dela para 4 e ela ganha um salário. E aí está trabalhando metade e ganha metade. É isso que estão propondo, tá? E de forma individual. Aí eu tenho a presidente da ANAMATRA, a doutora Noêmia, a doutora Noêmia falou o seguinte, abre aspas, se houver negociação direta, não há negociação, há imposição. O que ela está falando aqui? Se eu não falo, se essa negociação não ocorre com o sindicato, então não é negociação, porque eu, trabalhador que ganho 2 salários, eu não tenho querer, eu não posso chegar para o meu empregador e ele falar, Nívia, a partir de hoje você vai trabalhar 4 horas e vai receber 50% do salário que eu te pagava, porque eu não vou poder pagar mais, assina aqui. E aí, o que é que eu faço? Vou falar que não? Não, eu vou assinar. Eu não vou. E o medo de falar alguma coisa assim e ficar desempregada? É melhor meio salário do que um salário, de que 2 salários e estar desempregada. Correto? Então é isso que a presidente da ANAMATRA está falando. Cara, negociação individual não rola. Então chama o sindicato para conversar. Os sindicatos, depois, né, da reforma trabalhista, eles tiveram assim uma queda muito grande. Vocês sabem disso, né? Não é mais obrigado a pagar mais nada, então assim, a maioria dos trabalhadores não estão contribuindo com o sindicato. Se não tem dinheiro, os caras não trabalham. Ninguém trabalha de graça para ninguém. Então assim, eles estão bem reduzidos, bem fracos, mas eu acho que este é o momento dos sindicatos, né, se levantar e trabalhar nessas negociações que são importantes. Eu vou falar para vocês, é triste, porque você que ganha 2 salários, que ganha 3 salários, 4 salários, eu vou reduzir para 50%, quem vai pagar minhas contas? Você está reduzindo meu salário de forma abrupta, assim, chegou aqui, olha, vou reduzir 50%, e as minhas contas, quem paga? Porque quem ganha 2 salários tem contas de 2 salários. Quem ganha 4 salários tem conta de 4 salários. E aí eu me reduzo para 2, como é que eu pago as contas? Não vou pagar, e aí fica o que fazer com essas pessoas, né? Eu vi até que a Caixa Econômica Federal está suspendendo algumas dívidas. Você que tem contas a pagar com a Caixa Econômica Federal, verifica com o teu gerente se a sua dívida pode ser suspensa até passar essa crise, que é muito importante. Banco, gente, banco tem dinheiro. Então, assim, o último a pagar é banco. Primeiro a gente come,
né? Primeiro a gente compra comida e banco a gente paga depois. Mas, assim, o judiciário tá tudo suspenso, os prazos estão suspensos, as audiências estão suspensas, tá uma loucura para tudo quanto é lado. Muito advogado sofrendo com esse problema, porque trabalhava, né, fazendo audiências, com diligência, e agora acabou tudo. Acabou, e R$ 200 de ajuda do governo, gente, é para comprar só o arroz e feijão, como eu falei para vocês, tá? Então é isso, vai dar muito pano para manga ainda essa questão de diminuição de salário, com diminuição da jornada. Eu, como advogada de empresa, o que é que eu oriento aos empresários? Não se atreve a fazer isso por negociação individual, como quer o governo. Eu não faria isso, porque isso... mas Nívia, o sindicato está barrando. Beleza, mas primeiro tenta uma negociação com o sindicato. Tá? Depois é que você, se não deu certo, aí sim eu vou para negociação individual. Porque depois que passar toda essa crise, que o judiciário voltar, e aí o empregado chegar a falar, o cara diminuiu o meu salário, não teve autorização do sindicato, não teve nada, vai chover ação trabalhista. O que a gente trabalhou ano passado, que foi muito, esse ano, quando passar esse coronavírus, vai ser muito mais trabalho. Então, assim, para tentar diminuir essa questão processual, de processo mesmo, né? Que essa questão de processo na Justiça do Trabalho, então, tenta fazer por negociação coletiva, tá? E a gente sabe que é desesperador, mas é melhor diminuir o salário de uma quantidade do que demitir todo mundo, né? Porque é melhor você ter um salário do que você tá com 2 salários e ser demitido amanhã. Esse é o meu raciocínio. Teve gente que na enquete votou que não, que entende que seria realmente absurdo, diminuição de salário e tal, mas ainda não consegui, eu acho que ainda não conseguiu entender a crise que a gente está passando, porque todo mundo em quarentena em casa, as empresas sem poder vender, sem poder trabalhar. Inclusive, eu acho que foi hoje o Dória, a partir de terça-feira, se eu não estiver enganada, nenhum restaurante vai poder funcionar com pessoas dentro, né? Vai ter que ir só delivery, e a padaria só pão mesmo, é só o básico, não vai poder também vender refeição, assim, para a pessoa sentar e almoçar ou jantar. E o que vai ter de padaria aqui, restaurante falindo, olha, não vai estar no gibi, viu? Deus nos ajude. Outra coisa também seria a compensação de horas extras. O que é que o governo está falando? Você vai deixar a pessoa em casa recebendo salário? Olha, fulano de tal, Nívia, você vai para casa e eu vou continuar pagando o seu salário, e aquele período que você ficar em casa vai contar como banco de hora. Para quê? Quando tudo se normalizar, você vai trabalhar para mim com hora extra. 2 por dia, tá? 2 por dia, a mais. Se eu trabalhava 8, eu vou trabalhar 10 horas por dia até cumprir toda a jornada do meu banco de hora. Essa seria uma outra alternativa menos polêmica do que a primeira. Primeira não, do que essa última que eu falei para vocês, tá? Antecipação dos feriados. O presidente também falou que que as empresas podem antecipar todos os feriados nacionais que tiver, antecipa da folga para o pessoal e depois vai trabalhar em todos os feriados. Licença remunerada. Como é que funciona? Peguei coronavírus, e agora? Vai ser o mesmo esquema de qualquer tipo de doença normal. 15 dias. Quem paga é a empresa, passando dos 15 dias, você vai para o auxílio doença, que quem vai pagar é o INSS, ok? Vamos ver aqui a próxima. Ambiente do trabalho. Uma coisa que eu queria conversar com vocês. Hoje eu vi um vídeo de lá de Alagoas, de uma empresa bem grande de construção. E os empregados estavam revoltados, não queriam trabalhar. Hoje estava todo mundo na porta da empresa, assim, desesperado, porque estavam sendo obrigados a trabalhar sem nenhum tipo de proteção. E é trabalho
né? Com o público, eu tô lidando com dinheiro, eu tô lidando com a maquininha de cartão. Vocês sabem, né, que se pega uma pessoa infectada e vai lá digitar, a maquininha tá infectada também. E aí pega no coitado da pessoa que tá lá no caixa. Os vendedores, que têm contato direto com as pessoas, né, com os clientes, estavam obrigando as pessoas a trabalharem sem nenhum tipo de proteção. O que fazer nesses casos? Primeiro, todas as empresas, todas, se lida com o público, tem que usar EPI. E o que é recomendado? A máscara, tá? Luva, álcool em gel. Você tem que estar se banhando em álcool em gel, tá? Álcool em gel o tempo inteiro, luva e máscara. Esse é o EPI hoje para quem está trabalhando com o público. Inclusive, a gente foi numa casa de construção aqui em Campinas, todos os funcionários estavam de luva, todos os funcionários estavam de máscara. E tinha álcool em gel em tudo quanto era lugar. E neste local não tinha nada. Então, um funcionário que está trabalhando deste jeito, que está sendo obrigado a trabalhar sem nenhum tipo de proteção individual, ele pode pedir a rescisão indireta do trabalho. Como assim? O que é a rescisão indireta? A rescisão indireta é quando eu aplico a justa causa para a empresa. A rescisão indireta, justa causa contra a empresa, porque o cara está me obrigando a trabalhar sem uso de EPI, eu posso adquirir um coronavírus a qualquer momento. Então, eu não tenho como trabalhar desse jeito. Eu posso mandar, né? Lógico, tudo orientado com o advogado. Não dá pra você meter o louco e ir lá e fazer isso sozinho, você não vai saber. O advogado vai lá, redige uma carta, um telegrama e envia para a empresa. A partir de amanhã, não vou mais trabalhar. Eu quero a rescisão indireta do contrato de trabalho. Por quê? Porque você está me obrigando a trabalhar num ambiente totalmente insalubre, né? Porque eu posso pegar um vírus a qualquer momento, que eu estou lidando com o público, e como é que faz? E logo um vírus que não tem nem cura, né? Então, eu não sou obrigada a trabalhar desse jeito. Eu quero a rescisão indireta do contrato de trabalho. Para mim, hoje chega. Hoje acabou o meu contrato com você. E eu quero que você me pague todas as verbas necessárias. Esta é a rescisão indireta. E aí, não precisa ir mais trabalhar, lógico. Outra coisa. Aí a gente muda o jogo. Eu, dono de empresa, eu, dono do estabelecimento, eu estou fornecendo a máscara, eu estou fornecendo a luva. Já vi muita gente usando máscara com o nariz de fora. Então, pra que tá usando máscara? Meu Deus do céu. Põe a máscara no rosto e deixa o nariz de fora. Não adianta nada. E aí você já falou pra pessoa, usa a máscara direito. Ah, não gosto. Cara, já vou te dar uma suspensão. Deu a suspensão, o cara continua usando a máscara de forma errada, justa causa. Pode tomar justa causa do empregado porque não está usando o EPI de forma adequada. Então, assim, dos dois lados, tanto a empresa que não fornece, né, os equipamentos de proteção, máscara, luva e álcool em gel para a pessoa que está trabalhando com o público, pode receber uma rescisão indireta, como a empresa que fornece todo o equipamento necessário pode aplicar uma justa causa no funcionário que não está usando os EPIs de forma correta, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha esclarecido. Foram essas medidas que o presidente ele disponibilizou. Tá? Mais uma vez, falo para vocês que tudo isso aqui está no site do Ministério da Economia. Passa essa informação para mais pessoas, inclusive a questão do auxílio emergencial de R$200, para as pessoas saberem que tem esse direito, que é muito importante, e também para os empregados e para as empresas saber o que fazer neste momento. Se isso durar 30 dias, as férias, beleza, vai funcionar. E se durar mais de 30 dias, 60, 90, 100 dias, o que é que a gente faz? Ainda não sabemos. Ainda não se tem solução. A gente vai conversando de acordo com o que for ocorrendo, né? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do seu povo, né? E nos ajude a se livrar desse vírus desgraçado, assim, né? Que nos ajude a acabar com esse vírus e que o nosso país volte à normalidade. E mais uma vez eu repito, né? Se você puder ajudar o próximo neste momento, ajude com cesta básica, com remédio, com os idosos. Eu já vi muitas pessoas jovens de prédio